Amém, queridos. Agora chegou um momento muito especial, o momento da ministração da palavra de Deus. Agora você vai ficar bem tranquilo, bem focado aí na telinha, no seu smartphone ou no seu televisor, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Hoje nós vamos estar iniciando uma nova série de mensagens, né? Eu tenho pregado uma série, a pastora Raquel tem pregado uma outra série, e hoje eu vou estar iniciando uma nova série, e eu estou intitulando essa série como Maratona da Fé, para vivermos o sobrenatural. Fala aí com quem está contigo, Maratona da Fé, para vivermos o sobrenatural. E a ideia é nós estarmos no final, tirando um tempo de oração, clamando a Deus, para que estejamos tomando posse dos nossos milagres e vivendo o sobrenatural. O versículo que tem como base a esse título dessa série está ali em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos repetir? Você pode repetir na sua casa? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós vamos iniciar hoje essa série Maratona da Fé, para vivermos o sobrenatural. Só para você entender um pouco o título, né, dessa série, eu fiz uma pequena pesquisa sobre a maratona, a sua origem, o seu significado e os seus objetivos. Então, só para você entender, a origem é a seguinte: a maratona surgiu com um herói grego que sacrificou sua vida para percorrer 40 quilômetros entre as cidades de Maratona e de Atenas, lá na Grécia. Então você percebe que Maratona é o nome de uma cidade na Grécia. O corredor era Filipides, quase isso, né? Que correu a distância para levar a notícia da vitória grega sobre os persas no ano de 490 a.C. Então, a origem dessa palavra ela está relacionada a uma cidade lá na Grécia chamada Maratona, onde estava acontecendo uma grande guerra. Em um determinado momento, um soldado, um homem, ele precisa percorrer uma distância de aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Maratona até a cidade de Atenas para anunciar a vitória grega sobre os persas. Então aqui é a origem da palavra maratona, o seu significado. A maratona ela é uma prova, né, de atletismo que consiste em uma corrida de aproximadamente 42 quilômetros e 195 metros. Então ela originou por causa desse fato, né, ocorrido lá na Grécia, e aí passou a ser praticada como um esporte. Então, ela tem esse significado também de qualquer competição de duração prolongada que exige uma grande resistência. O objetivo, a maratona, já vem com um objetivo, que é correr aproximadamente 42 quilômetros. Mas o que é aconselhado é que antes de você correr tudo isso, antes de você fazer todo esse percurso, né, de aproximadamente 42 quilômetros, que é necessário um preparo com provas mais curtas
porém, sem perder o foco de alcançar o objetivo final. Então, o que é sugerido é, antes de você fazer esse percurso mais longo, uma maratona propriamente dita, que você se prepare com provas menores, que você se condicione fisicamente, mas não perdendo o foco de alcançar o objetivo final. O objetivo é esse. Antes de você percorrer, você se preparar, você se qualificar fisicamente, né, a fim de participar de uma maratona. E aí, é aqui que começa a entrar a nossa mensagem, porque esse é o processo para crescermos em fé. Quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no verso 20, que ele compara a fé a um grão de mostarda, ele diz que se nós tivéssemos, né, uma fé como o grão de mostarda, nós faríamos grandes coisas. Quando ele compara a fé a um grão de mostarda, é necessário entender que o grão de mostarda, sendo o grão menor, né, minúsculo, ele é capaz, né, ele gera uma grande árvore. Então, a nossa fé, ela é crescente, ela vai começar pequena, mas ela vai desenvolver, ela vai crescer e ela vai alcançar coisas grandes, ela vai produzir grandes efeitos. Então, esse é o processo da nossa fé. Amém, queridos? E o título de hoje da mensagem propriamente dita, nós estamos falando de uma série, Maratona da Fé, para vivermos o sobrenatural. E cada domingo nós vamos enfatizar um título, uma mensagem de forma mais específica, desenvolvendo essa série e nos levando, né, nos projetando a crescermos na fé para vivermos o sobrenatural. Você está preparado? Amém, queridos? O título de hoje da mensagem é Vivendo pela Fé. Fala aí com o seu irmão, Vivendo pela Fé. Hebreus 10:38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O meu justo viverá pela fé. Amém, queridos? Ter fé é fundamental para o ser humano. Para nós que somos cristãos, é uma questão de sobrevivência. Nós não conseguimos sobreviver sem termos fé, porque a própria palavra de Deus, ela diz isso: o meu justo viverá pela fé. A Bíblia diz também, no capítulo 11 ainda de Hebreus, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, queridos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é ter um pensamento positivo, vai além disso. Fé é crer, acreditar, confiar naquele que pode fazer, naquele que pode resolver. E quem é esse? É Jesus. Então, fé, ela não é um pensamento positivo. Fé é crer, acreditar e confiar em Jesus. Confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém, queridos? O objetivo dessa mensagem, o objetivo dessa série de mensagens é despertar em você, é despertar em mim a fé que talvez esteja adormecida dentro de você e projetar e levar você a viver o sobrenatural.
Porque, queridos, é muito importante nós aprendermos a desenvolvermos a nossa fé para que possamos viver o sobrenatural. Para vivermos a vida cristã na sua plenitude, tomando posse de todas as promessas de Deus, precisamos aprender a viver pela fé. A fé é que nos aproxima de Deus e transforma as promessas em realidade. A própria Bíblia nos ensina que as pessoas que buscam a Jesus, elas são abençoadas em função da sua fé. Quantas vezes Jesus falou, seja feito conforme a tua fé te salvou. Quantas vezes o próprio Senhor Jesus mencionou isso? Ou seja, é a nossa fé aplicada em Jesus que vai nos levar a viver o sobrenatural. A vida cristã, ela só pode ser vivida pela fé. Fala para quem está com você, a vida cristã, ela só pode ser vivida pela fé. Por isso, precisamos compreender o que é a verdadeira fé e praticá-la em nosso dia a dia. E aí eu quero considerar com você 4 princípios para juntos aprendermos sobre como viver pela fé. Uma vez que a Bíblia fala que o meu justo, quem é justo aí, levanta a mão, diga glória a Deus. O meu justo viverá pela fé. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você nessa linha de raciocínio é que a fé nasce na palavra de Deus e não nos sentimentos. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra, vem por ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Então a fé, ela não nasce nos nossos sentimentos. Ela nasce, ela tem a sua origem na palavra de Deus. Porque o ser humano, querido, ele se relaciona com o mundo ao seu redor através dos sentidos, não é isso? Daquilo que ele vê, daquilo que ele toca, daquilo que ele sente, daquilo que ele ouve, de sensações, de sentimentos, ou mesmo por aquilo que ele aprendeu. Mas na vida cristã, nós que somos cristãos, precisamos entender e viver diferente. A nossa vida, o cristão, ele precisa ser diferente. Ele deve viver pelo que Deus diz na sua palavra. Precisamos aprender a confiar no que Deus diz. Precisamos aprender a viver, agir e reagir pela palavra de Deus e não por aquilo que estamos propriamente sentindo. Porque, querido, a Bíblia vai falar que o coração do homem ele é enganoso. E se nós confiarmos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, não fundamentando na palavra de Deus, nós vamos nos auto-sabotar. Porque, querido, a palavra de Deus, ela é infalível. E é por isso que eu afirmo que a fé, ela nasce na palavra de Deus. Ela é alicerçada, ela é enraizada, ela é gerada a partir da palavra de Deus e não em um simples pensamento positivo. É claro que sermos pessoas positivas é importante, mas a fé verdadeira, ela nasce na palavra de Deus. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo em dias que tantas notícias negativas têm sido divulgadas. Aí você imagina se a nossa fé
não estiver alicerçada na palavra de Deus, nós não vamos nem sair de casa. Nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar preocupados em excesso, nós vamos pensar que não vai dar jeito, que não vai dar certo, mas porque são tantas más notícias, inclusive eu te aconselho a não ficar ouvindo televisão, excesso de informações negativas, isso pode te fazer mal. É importante investir o nosso tempo naquilo que vai agregar, naquilo que vai edificar as nossas vidas, e quando nós investimos o nosso tempo na palavra de Deus, nós estamos nutrindo a nossa fé, nós estamos aprendendo, nós estamos vislumbrando que pode dar certo, que vai dar certo, que para a enfermidade tem cura, que para cada porta fechada, Jesus tem poder para abrir muitas outras, para mudar a história de uma família, para mudar a história de um casamento. Ele tem poder e isso vai nutrir a nossa fé, e isso está na palavra de Deus. Amém, queridos? É por isso que a fé, ela nasce na palavra de Deus. Ela está fundamentada na palavra de Deus. Ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Quando estão comigo, quando estão entendendo? O segundo princípio que eu quero compartilhar é que a fé, ela desenvolve-se à medida que aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. Tiago 4:8, na parte A, diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus vai aproximar-se de nós. Preste atenção, vamos imaginar esse púlpito sendo uma pessoa. Quanto mais eu me distancio desse púlpito, quanto mais eu me distancio dessa pessoa, mais longe eu fico. Talvez você não esteja nem mais me vendo aí na câmera, porque eu fiquei tão longe, porque eu me distanciei dessa pessoa. Assim acontece no nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele está ali. Imagine que Deus é esse púlpito, Deus está aqui, Deus está pronto para nos receber, Deus está pronto para desenvolver um relacionamento, Deus está pronto para nos abençoar, mas eu me afastei de Deus. Deus não se afastou de mim, mas eu me afastei de Deus. Mas quando eu decido me aproximar de Deus, eu apareço novamente, eu estou junto de Deus, eu estou próximo de Deus, eu começo a ficar parecido com Deus, eu começo a ficar parecido com Jesus, as minhas atitudes começam a refletir Jesus. Então, à medida que eu me aproximo, à medida que eu aprofundo esse relacionamento, mais a minha fé cresce, mais a minha fé desenvolve. Você entendeu? Deus, Ele está sempre no mesmo lugar, esperando por você, esperando por mim, mas às vezes eu e você nos afastamos de Deus. Às vezes eu e você nos distanciamos de Deus, mas eu quero dizer para você, nesse culto, nessa mensagem, é o momento de voltar, é o momento de se aproximar novamente, é o momento de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você, para a sua casa, para o seu casamento. Deus tem algo novo na sua vida, querido. Amém? Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de você, de vocês. Preste atenção, da mesma forma que queremos aumentar a nossa fé em Deus, precisamos buscar um relacionamento mais próximo com Ele.
Foi o que eu falei, foi o que eu ilustrei aqui, para você visualizar e entender. É através da comunhão com Deus, lendo a Bíblia, orando, e passando pelas experiências da vida cristã, que veremos a nossa fé aumentar. Amém, queridos? Então aproxime-se mais de Deus, seja mais profundo no seu relacionamento com Deus, para que a sua fé venha crescer. Olha o que diz Hebreus 10, 35, 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode dizer eu recebo, eu encho o meu coração de fé nesse momento, e eu vou romper, eu vou vencer, eu vou alcançar, e eu vou viver o sobrenatural. Glória a Deus. O terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é que a fé revela-se principalmente nas dificuldades e nas crises. Olha as palavras do apóstolo Paulo, ali em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo pouco, ou passando necessidades. E aí ele declara no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você pode declarar isso aí na sua casa, a despeito das lutas que você esteja enfrentando, a despeito das circunstâncias, a despeito das dificuldades, a despeito do cenário que os seus olhos estão contemplando nesses dias, vamos declarar juntos: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso. Pensa, ele estava preso. Ele não estava no Caribe, ele não estava em Búzios, ele estava preso. E ele faz essa declaração linda e forte. E no final ele vai declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Então, queridos, independente das dificuldades, independente das crises, Deus quer fazer dessas circunstâncias uma oportunidade para que você rompa e para que você vença. Deus quer potencializar a fé que existe em você. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, talvez você esteja enfrentando o desemprego, talvez você esteja enfrentando uma crise conjugal, um problema dentro da sua casa. Você vai se apropriar dessa palavra e vai declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Enfrentar dificuldades ou crise quando temos a palavra de Deus e aplicando em nossas vidas, é ter a certeza que no final as coisas serão resolvidas. Se confiamos no Deus que disse em sua palavra, não temos motivos para ficarmos aflitos ou desesperados. Deus está no controle. Fala para quem está com você: Deus está no controle. Amém. Amém, queridos? Deus está no controle. Eu quero agora compartilhar o quarto e último princípio para vivermos pela fé.
A verdadeira fé nos faz enxergar o sobrenatural. Olha o que diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que Paulo está falando aqui? Às vezes, queridos, os nossos olhos naturais, eles ficam presos, eles ficam limitados a uma visão circunstancial, a uma visão terrena, em algo que é transitório. É por isso que Paulo fala, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a fé verdadeira, ela precisa nos fazer enxergar o sobrenatural. Olha o que diz no capítulo 5, verso 7, ainda de 2 Coríntios, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Talvez o que você esteja vendo agora aí com os olhos naturais é uma doença, é uma crise, é algo desesperador, é algo que você não consegue enxergar a solução, humanamente falando. E aí nós aplicamos a palavra de Deus. Nós passamos a olhar para essas situações que eu mencionei, não com esses olhos naturais, mas pelos olhos da fé. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos humanamente falando. Você já vai começar a olhar para essa situação e ver essa situação transformada. Se você está orando pela conversão do seu filho, pela conversão do seu cônjuge, pela conversão dos seus pais, começa a olhar e começa a declarar a conversão deles. Começa a chamar à existência esse milagre, começa a chamar de uma dimensão espiritual para que torne-se real no mundo terreno. É você viver pela fé, é enxergar o sobrenatural, mesmo que a realidade seja diferente, mas pela fé você já está enxergando a sua vitória em nome de Jesus. Amém? E isso não é utopia, porque nós falamos lá no primeiro princípio que a fé nasce na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas, sim, no Senhor que nos fortalece. A palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? Amém? Como Jesus já nos ensinou, o apóstolo Paulo ratifica nesses versículos, as coisas que vão acontecer conosco, as coisas vão acontecer conosco de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa confiança naquilo que Deus diz. Não no que as pessoas falam, mas é aquilo que Deus diz que vai determinar na nossa vida, porque a última palavra, ela vem do Senhor, querido. Talvez você tenha recebido um diagnóstico negativo, uma palavra contrária, uma palavra de derrota, uma palavra de que você não vai conseguir, uma palavra de impossibilidades. Eu quero falar algo com você nesse momento, preste atenção, a última palavra, ela vem do Senhor, não é do homem, é do Senhor que vem a última palavra sobre a sua vida, amém? Você toma posse, você pode dizer glória a Deus, aleluia. Não adianta nós falarmos que confiamos em Deus, se as nossas atitudes, se as nossas declarações não forem conforme a palavra de Deus. A nossa maneira de enxergar as coisas,
seguido pelas nossas atitudes e declarações, irão demonstrar o nosso nível de fé. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você tem declarado nesses dias? Você tem declarado palavras de vitórias? Você tem declarado palavras de cura? Você tem declarado palavras de milagres? São essas palavras que nós precisamos declarar, não palavras de derrotas, mas ao contrário, palavras de vitórias. Amém? Porque a fé verdadeira nos faz enxergar o sobrenatural. Eu quero concluir com você lendo Mateus 9, 28 e 29, diz assim: entrando ele em casa, ele quem? Jesus. Os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Os cegos responderam: sim, Senhor. Então ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Esses dois homens eram cegos e de alguma forma eles estavam seguindo Jesus. E quando Jesus entra em casa, aqueles homens se aproximam de Jesus. E Jesus, vendo a fé daqueles dois, Jesus pergunta: vocês creem que eu posso curar vocês? Vocês creem que eu posso fazer isso? E eles prontamente responderam: sim, Senhor, nós cremos. E o que Jesus falou? Que seja feito segundo a fé de vocês. Aleluia! A fé libera o poder de Deus para que o milagre aconteça, para que a promessa torne-se realidade, querido. É a fé que vai potencializar isso. Glória a Deus. Então vamos viver pela fé, para que possamos enxergar o sobrenatural. Vamos juntos iniciarmos essa caminhada da fé para vivermos o sobrenatural. Essa foi a primeira mensagem dessa série, Vivendo pela Fé. E eu creio que já nessa semana, a partir do momento que nós aplicarmos aquilo que aprendemos nessa mensagem, Deus vai começar a operar o sobrenatural nas nossas vidas e na nossa casa. Você crê? Você recebe essa palavra? Então dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você nesse momento e nós já vamos orar liberando cura, liberando prosperidade, liberando milagres, liberando sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Vamos juntos nessa maratona da fé, nós vamos juntos tomar posse do milagre que precisamos. Vamos orar. Se você tem algo específico, coloque agora diante de Deus. Vamos unir a nossa fé, eu daqui, você daí, nós vamos ligados no mesmo Espírito, chamar à existência o milagre nas nossas vidas. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra, Deus, que vem nutrir o nosso coração. Muito obrigado que essa palavra vem potencializar a fé que existe dentro de nós. Nós queremos, ó Deus, realmente viver a plenitude daquilo que a Tua palavra fala. Nós queremos viver a totalidade da Tua palavra. Ó Deus, nós queremos obedecer, nós queremos praticar os princípios, nós queremos viver pela fé, para que possamos enxergar o sobrenatural, para que possamos viver na dimensão do sobrenatural, porque a Tua palavra diz que o meu justo viverá pela fé. Eu oro agora por essa pessoa, Deus, que está passando por um problema, seja enfermidade, seja desemprego, seja crise conjugal, crise familiar. Pai, no nome de Jesus, nós liberamos agora uma palavra de cura.
liberamos uma palavra de restauração, liberamos uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós queremos ligar aqui na terra para que seja ligado nos céus, o milagre que precisamos. E pela fé nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer eu recebo. Aleluia. Então que Deus te abençoe, que você viva a melhor semana da sua vida, porque agindo Deus, quem impedirá? Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa palavra, e que a nossa semana seja direcionada por aquilo que nós ouvimos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas por todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e viva a melhor semana da sua vida. Um beijo no coração. Paz.